Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo Cop. Meu nome é Leonardo César e hoje eu tô aqui com a Fernanda Ricardi, jornalista e editora da Mundo Cop, e com a Marina Lopes, nossa convidada, para falar sobre a reforma tributária. Bem-vinda, Fernanda, bem-vinda, Marina. Marina, eu peço para você se apresentar para o nosso público e falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Tá bom. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Fernanda. Um prazer estar aqui. Estou muito feliz com o convite. Bom, eu sou advogada, formada pelo UFMG, especialista em direito tributário, sócia do escritório PMAS e atuo há mais de 15 anos com a tributação de cooperativas. Então, essa história comigo aí, com a tributação em sociedades cooperativas é longa. É um prazer falar desse assunto que eu adoro e é meu dia a dia. Certo, ótimo. A gente agradece mais uma vez pela sua participação. E já para começar, a gente vai para um ponto inicial. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a reforma tributária, que atualmente tramita no Congresso, e por que é importante falar sobre ela. Bom, a reforma tributária ela é um grande projeto para alterar a forma como a sociedade brasileira é tributada. Nós temos um sistema de tributação muito complexo no Brasil. Então, isso é um projeto antigo que a gente já ouve falar há muito tempo, mas agora ele está começando a se concretizar. A reforma está sendo feita em etapas. Então, essa primeira etapa que está sendo feita é da tributação sobre o consumo. E para a gente alterar essa tributação no Brasil, a gente precisa primeiro alterar a nossa Constituição, porque as bases de toda a tributação do Brasil, ela sempre esteve lá na Constituição desde 88, desde constituições anteriores, inclusive. Então, para a gente fazer essa alteração estrutural, a gente precisava primeiro alterar a Constituição. Essa primeira etapa aconteceu em relação aos tributos sobre consumo. Em dezembro do ano passado, foi aprovada a Emenda Constitucional 132, que já fez essa alteração na Constituição. Em relação aos tributos sobre consumo, repetindo, a gente vai ter uma nova etapa sobre a tributação da renda e outros tributos. Então, até agora, o que a gente está falando? A gente está falando de alteração da forma de tributação sobre o consumo. Esse é um tema extremamente importante porque ele vai impactar literalmente todos os cidadãos brasileiros, todas as empresas, prestadores de serviço. Então, é muito importante a gente acompanhar de perto. Eu sei, é um tema complexo, é um tema difícil, às vezes é até chato para quem não atua na área, né? Mas é muito importante a gente saber o que está acontecendo. As pessoas, né, os empresários, o cooperativismo em especial, tem que ficar atento, porque isso vai impactar diretamente todos nós. Então, é muito importante a gente tratar isso em todos os veículos de comunicação e das mais variadas formas, né? E estamos aqui nesse bate-papo para tentar ser mais uma forma da gente falar sobre esse assunto tão relevante. Não, perfeito, Marina. Eu vou até aproveitar o gancho que você falou, que a reforma é algo que vai impactar, né, todos nós. Eu queria que você trouxesse aí alguns exemplos para a gente trazer mais para a nossa realidade. Quais mudanças vão trazer tanto para nós consumidores quanto para as cooperativas? Assim? Olha, o principal ponto que eu acho que vai ter, assim, vai ser um choque para o brasileiro, é que hoje, no modelo atual da tributação sobre o consumo, a gente não tem nenhuma transparência. A gente não sabe, quando a gente compra um produto, o que está sendo cobrado ali em cima desse produto. E a ideia dessa nova tributação é que o que a gente chama da tributação ser por fora. Quando você comprar um produto, vai vir o valor do produto, mas qual é a tributação incidente sobre ela em relação ao consumo. E o que é o maior impacto disso? O cidadão brasileiro vai começar a enxergar o quanto ele paga de tributo como consumidor. Hoje a gente não enxerga. Né? Quando você vai nos Estados Unidos, às vezes, né, as pessoas que conseguem ir nos Estados Unidos, vê lá que você vê o valor do produto na prateleira, quando você vai pagar, o valor do produto é maior, porque o tributo vem destacado. Vai ser a realidade do Brasil. A gente vai comprar um produto e a gente vai conseguir ver quanto que é o valor do produto e quanto é o tributo. E além dessa transparência, vai vir a sensação de, poxa, eu estou pagando muito tributo. Além da simplificação, né, que a gente vai juntar 3 tributos federais, que são PIS, COFINS e IPI em CBS, e o ISS-QN, que é o tributo municipal, e o ICMS, que é um tributo estadual, no IBS. Então, isso vai ser uma
a nossa expectativa, de fato, acontecer uma simplificação por essa união de tributos aí. Sim. Esse exemplo que você falou sobre a taxação de compras mostra muito, acho que esse ponto que você trouxe, de o brasileiro começar a entender melhor qual é a tributação que chega no bolso. E nas últimas semanas, com a reforma e tudo mais, e aí a gente entra mais no campo do setor das cooperativas e tudo mais, a gente viu um movimento muito grande em torno da reforma, porque as cooperativas têm algumas particularidades, né? E que elas estão contempladas no que a gente chama de ato cooperativo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o ato cooperativo e por que se tornou tão necessário a gente olhar e falar sobre ele, principalmente nessas últimas semanas. O que a gente precisa entender? Esses novos tributos, eles vão ser não cumulativos, então eles vão incidir em cadeia e a gente vai ter nessa cadeia uma forma de apuração de débitos e créditos. É como se o tributo, em cada etapa, ele incidisse só sobre aquele valor acrescido que eu coloquei no produto, porque eu vou abater o tributo que foi pago na etapa anterior. E isso é muito importante, porque aí a gente vai ter que ter atenção em duas coisas. O modelo da reforma que foi trazido agora, e é importante a gente esclarecer isso, a gente teve alteração na Constituição. E a Constituição, ela foi alterada nas diretrizes gerais. Lá na Constituição não tem falando alíquota, não tem falando como que vai ser os regimes especiais, como vai ser a redução de alíquota. Tem só falando, vamos ter os regimes especiais. E tem 2 pontos importantes para a cooperativa, que foi tratado na Constituição. Lá foi mantido o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo para CBS e IBS, que são esses novos tributos que nós estamos falando sobre consumo. E também foi previsto a possibilidade, né, das cooperativas estarem em regimes especiais com redução de alíquota e a previsão específica de que a lei complementar vai prever na relação do ato cooperativo, que é a cooperativa com o cooperado com a cooperativa e cooperativas cooperadas entre si. Lá fala que a lei complementar vai tratar, né, quais dessas relações não vão estar sujeitas a esses tributos. Então, a gente teve essa garantia na Constituição, foi maravilhoso, foi uma grande vitória do sistema cooperativista e das entidades que atuaram politicamente para que isso fosse mantido na Constituição e melhorado, né? Porque agora a gente tem a previsão dessas relações que antes estavam só numa lei ordinária, que é a nossa Lei 5764, agora está prevista na Constituição. E agora é um momento crucial, que é quando vai vir a lei complementar, e a gente está discutindo esse projeto de lei complementar agora, onde o detalhamento de tudo isso vai estar. Então, é agora que a gente vai saber, né, nós estamos sabendo de como que é a expectativa de alíquota, que está em 26,5%, o limite, as reduções de alíquota e, principalmente, as não incidências e também o sistema de creditamento, que eu vou tentar explicar de uma forma fácil para vocês, mas por que ele é tão importante. Nesse projeto de lei complementar está prevista a realidade das cooperativas, o regime especial das cooperativas e a não incidência sobre o ato cooperativo. No entanto, a gente tem também tratativas específicas para as atividades econômicas que muitas cooperativas desenvolvem. Quais são essas atividades econômicas? O setor agro, as instituições, né, os serviços financeiros que são prestados pelas cooperativas de créditos e as operadoras de plano de saúde. A conciliação desses 2 modelos ainda nos está trazendo bastante dúvida de como que isso vai ser na prática. Inclusive, há uma tentativa de restringir a conciliação desses 2 modelos. Então, isso é um ponto de atenção que a gente tem que analisar caso a caso, de acordo com a atividade econômica, de acordo com o tipo da cooperativa. O segundo ponto é a forma de creditamento para quem vai adquirir um produto ou serviço de uma cooperativa. Porque não basta eu garantir que não vai ter incidência desses tributos na cooperativa ou no cooperado. Mas se eu não garantir que aquela pessoa, aquela empresa que vai comprar de minha empresa, né, que vai ter o direito ao crédito, pessoas físicas são consumidores finais, mas no caso da empresa que está dentro dessa cadeia que eu expliquei, se ela adquire um produto de uma cooperativa ou serviço e ela não pode aproveitar o tributo que incidiria na cooperativa, a cooperativa vai simplesmente perder competitividade nesse setor econômico. Então, as empresas vão falar assim, não, para que eu vou comprar de uma cooperativa se eu não vou ter direito a crédito para bater da minha apuração? Então, isso é extremamente grave e a gente precisa ficar atento e batalhar sobre isso
Nesse processo legislativo que está acontecendo, né, foi aprovado o projeto na Câmara dos Deputados e agora ele vai para o Senado, para que isso não se concretize, porque caso contrário a gente vai ter uma perda de competitividade do cooperativismo, e isso simplesmente vai acabar com o cooperativismo brasileiro, porque para que eu vou ser cooperativa? Né? Ou, simplesmente, eu não vou poder usufruir do regime diferenciado que a própria Constituição previu que as cooperativas deveriam ter. Por quê? Porque vai ser melhor eu ficar na cadeia normal de tributação para conseguir o mínimo de competitividade. E a gente tem que lembrar que a Constituição não só previu o adequado tratamento tributário, como continua prevendo um incentivo ao cooperativismo, porque o cooperativismo envolve a organização de pessoas através de uma sociedade que não tem fins lucrativos, né? É uma sociedade democrática que empodera o cooperado, o trabalhador, ou aquela pessoa física ou jurídica que pertence à cooperativa. Então, a gente precisa incentivar esse sistema e não prejudicá-lo. Então, esse é o ponto crucial que a gente tem que ter atenção. Cada ramo, cada atividade de cooperativa, cada cooperativa tem que ficar atento, não só à sua realidade enquanto cooperativa, mas também à sua realidade em relação à atividade econômica que essa cooperativa exerce, para ver se o projeto não está especialmente lhe prejudicando dentro desse cenário, dessa nova tributação sobre o consumo. Porque acho que o grande ponto é a gente trazer para o ponto de vista das cooperativas, né, para elas entenderem quais vão ser os desafios a partir disso, desse processo que ainda está em andamento. E aí eu queria que você falasse do seu ponto de vista, quais seriam as oportunidades que poderiam ser criadas também, de acordo com como esse processo vai decorrer daqui para frente. Mas você também tocou num ponto das cooperativas terem essa preocupação de entender o que está acontecendo e como vão afetar elas. Então, queria que você falasse também um pouco como elas podem se mobilizar. É muito importante essa união e essa compreensão do que está acontecendo, e isso está sendo feito de forma muito relevante pelas entidades representativas do cooperativismo, especialmente liderada pela OCB, que está fazendo um trabalho excelente de condução desses temas no Congresso, abarcando todas as realidades das cooperativas do Brasil, inclusive divulgando tudo o que está acontecendo, todo o trabalho que está sendo feito, todas as presenças de técnicos no Congresso, na Câmara dos Deputados, para explicar o ponto de vista, apresentando números, a relevância do cooperativismo. Então, as cooperativas podem buscar essas entidades representativas que já estão atuando nisso e fortalecer todo esse movimento, né? Com internet, fazendo barulho, mostrando presença, mostrando os impactos, compartilhando. Hoje em dia, essa pressão acontece muito dessa forma e a gente tem essa ferramenta, né? Da internet, do Instagram, de conversar, de falar isso dentro da cooperativa, fora, etc. e tal. Então, é muito importante esse conhecimento e essa mobilização para mostrar para o Congresso brasileiro a relevância do cooperativismo e que, acima de tudo, ele não pode ser prejudicado nesse cenário de reforma tributária. É muito difícil nesse cenário da reforma, a gente não sabe definitivamente o que vai ser, né? É uma grande incógnita, não só o resultado dessa carga tributária que vai acontecer e como que vai ser na prática a implantação dessas peculiaridades, desses regimes especiais com essas reduções de alíquota. Então é difícil a gente vislumbrar alguma oportunidade. Agora é o momento da gente garantir direitos, né? Garantir aquilo que está previsto na Constituição e batalhar por esses direitos. E partindo para o final, você comentou no começo da nossa conversa que no momento atual a gente está num primeiro passo, num primeiro momento da reforma e que é apenas o início de um processo que ainda vai se desmembrar nos próximos meses e tudo mais. Então, para concluir, eu queria que você falasse quais são esses próximos passos que estão previstos e quais pontos de atenção que as cooperativas precisam devem acompanhar e se mobilizar para que esses direitos sejam garantidos. Ótimo, Leonardo. De fato, eu acho que essa mobilização não pode se arrefecer, porque ainda não concluímos toda essa etapa do processo legislativo. Esse projeto de lei complementar ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora ele segue para o Senado, que pode acontecer de tudo, né? Novas alterações podem ser incluídas, artigos podem ser retirados, e caso tenha alteração no Senado,
esse projeto volta para a Câmara dos Deputados de novo, para uma nova aprovação, e caso aí seja aprovado, segue para a sanção presidencial. Então, é esse o processo legislativo que a gente está vivendo. Então, agora no Senado é um momento essencial para a gente conseguir manter as vitórias, né, que a gente conseguiu na Câmara dos Deputados, e foram muitas vitórias. Houve uma tentativa do Executivo de fazer uma série de restrições ao cooperativismo, e com muita batalha, com corpo técnico adequado, com a apresentação de números, de dados, né, sobre a relevância do cooperativismo, de como a tributação numa sociedade cooperativa que não tem finalidade de lucro funciona. A gente conseguiu essas várias vitórias, mas ainda há itens a serem melhorados. E são nesses pontos que a gente tem que ficar atento, principalmente em relação a essa conciliação do modelo de cooperativa com as atividades econômicas, como eu expliquei, e sobre a questão do creditamento para quem consome, né, para quem contrata serviços ou compra bens de sociedades cooperativas, o que pode, caso não seja permitido, afetar a competitividade das sociedades cooperativas. Então, esses, para mim, são os pontos principais. Óbvio, o projeto é enorme, nós temos vários detalhes aqui, a gente está tentando falar de forma geral dos principais pontos, né? Marina, em nome de todo mundo COP, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação e pedir para você trazer suas considerações finais sobre, e a gente se reúne novamente em breve para trazer atualizações e tudo mais. Sim. Eu queria agradecer imensamente o prazer da gente ter esse bate-papo aqui, né? É muito legal essa iniciativa da revista, é muito importante. Eu acho que o que tem que ficar o ponto principal, para a gente também não ficar tão amedrontado com tudo isso, é que a gente, possivelmente, essa é a grande expectativa, nós vamos ter simplificação, né, nessa reforma sobre o consumo. A gente vai pegar, como eu disse, PIS, COFINS e IPI e virar só uma contribuição que é o CBS, e juntar o ISS-QN e o ICMS virando o IBS. Então, a expectativa é que isso se simplifique, porque esses dois tributos terão alíquotas iguais, fatos geradores iguais. Então, isso é um grande ponto positivo da reforma. O segundo ponto, como eu disse, é a transparência, né? Então, vai mudar realmente a forma da tributação sobre o consumo na sociedade brasileira, a forma como a gente enxerga isso, e eu vejo isso com muita expectativa positiva. Agora, o impacto econômico, o impacto financeiro desse novo modelo, infelizmente, a gente não consegue avaliar de imediato. Eu acho que, sem dúvida, principalmente para os prestadores de serviço, vai ter um aumento de carga tributária, mas a gente vai ter que esperar para ver. Eu acho que não adianta também a gente ficar sofrendo por antecipação, sem saber exatamente o que vai ser na concretude aí do nosso dia a dia. E manter os olhares atentos aí a esse próximo passo no Senado, o que vai acontecer, e a gente vai manter vocês informados. Inclusive, algumas vezes eu tenho publicado alguns artigos sobre o assunto com vocês na revista, então estamos juntos para continuar esse bate-papo aí sobre as próximas etapas. Contem comigo, é um grande prazer. Bom, Marina, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Papo COP, e a gente se vê na próxima.